como é que você chega à criação dos poemas? Como é que você entende poesia? Como é que você entende literatura? Como é que é isso? Poesia, para mim, é uma descoberta. Antes de eu saber que era poesia, para mim, eram, né, até pouco tempo, posso dizer assim, são, né, do presente, mas textos que dialogavam, né, esse diálogo está sempre com tudo, com o meu cotidiano. E depois que eu fui desmistificando, não tendo preconceito, que nós temos alguns preconceitos. Foi como eu coloquei para ti, né? A Geisa, conversando com a Geisa, que era professora de português, e aí eu perguntei se meu texto aqui, ele se encaixa aqui. Ela foi, determinou lá e falou, não, falou e falou assim, não, tipo, como se fosse, não se fecha. Mas eu pensava lá no início que eu tinha que seguir, né, alguns autores antigos, né, que tinha, né, o seu trabalho de época. Se eu fosse considerada, né, uma poetisa, mas só que aí o texto foi surgiu antes de eu dizer que a ideia seria poesia ou poema, depende do que a pessoa queira denominar. Para mim eram textos. E aí ele foi se encaixando, né? Foi nascendo mais e mais. Então, aí eu posso dizer assim, as inspirações vêm do cotidiano, vêm de uma tristeza, de uma alegria. A criação vem de dia, de tarde, de noite. Já escrevi no avião, já escrevi dentro de um ônibus que estava sendo assaltado, porque a pessoa levou de todo mundo, não levou o meu, então fiquei, no final de tudo, ainda fiquei com o meu celular e comecei a escrever um texto a partir desse, desenvolver a partir disso. Então, a poesia, tudo esse universo, é uma mistura de tudo um pouquinho. É o dia a dia, são textos, alguns textos bem pequenininhos, nasceram, de repente, quando eu era lá criança, e hoje, de repente, reformulando, dando uma olhadinha com carinho nele, consertando uma vírgula aqui, a gente, poxa, legal, isso aqui pode ser considerado também a poesia. Porque a poesia, ela é o seu cotidiano, a poesia é nós estarmos conversando, a poesia é música, a poesia é a cor da sua blusa, a poesia é a voz de alguém, a poesia é tudo é poesia, né? É você fazer uma caminhada, você respirar aquilo ali e vir uma ideia diferente na sua mente, tudo é poesia. Poesia é isso, é essa grandeza enorme, imensa. E a gente transforma isso em textos, e aí você vai denominar se é poesia com prosa, se é poesia, desculpa, se é poema de prosa, enfim, aí depende aí dos professores de português que irão denominar isso daí. Um dia até coloquei uma enquete lá. Chamei até o Jordão, Paulo de Pão, a Geisa e mais umas pessoas. O que é isso? É isso ou aquilo? O pessoal falou, gente, não importa. Até coloquei lá, poetisa, acho que foi isso que eu coloquei também, né? Acho uma coisa assim. Poeta ou poetisa? Não importa, sabe? Eu sou poeta, sou poetisa, e você é poeta, só não vai ser poetisa, né? Porque aí já é mais... Não importa. Vamos ficar presos nessa denominação. O importante é o conteúdo e a ideia geral, né? Que extrai disso daí. A música é uma poesia. Sim, sim. Então, o Dando Vozes é uma poesia. Também. A partir do momento em que ele não é uma coisa estática, firme, né, fechada, ele é uma coisa aberta, é um projeto, ele é uma poesia. Sim. Bom, e tem toda a criatividade, tem toda essa relação de um olhar diferente, de maneira diferente de se produzir coisas, de se falar de se posicionar de forma diferenciada nesse ser e estar em vida. Então, o Jordão está dizendo aqui, poema é escrito em versos, prosa é escrito em parágrafos, poesia é lirismo, emoção. Aí a gente faz poema narrativo, prosa poética, etc. Ok. Às vezes eu sempre falo isso, né? Até porque já fui cristão, hoje não mais, tá? Então, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com religiosidade. Mas, para mim, um dos maiores poetas de toda a humanidade, claro que tem outros milhares, mas o maior poeta de toda a humanidade chama-se Jesus de Nazaré, aquele que não escreveu nenhuma linha, mas ele conseguiu dividir um mundo em antes dele e pós ele,
trazendo uma diferença do viver poético, do viver em poesia, naquilo em que a lei mosaica determinava como apedrejamento, e etc., etc., ele veio para corrigir a lei. E de maneira pacífica, com maneira de liberdade, ele traz essa visão libertária, essa possibilidade de ser diferente. Então, isso para mim é poesia, é muito mais do que escrever verso, é muito mais do que qualquer outra coisa. E a poesia, eu vou crescer um pouco mais aqui a minha fala, me desculpa você, porque a tarde é sua, mas a poesia, seja ela como no seu assalto, seja ela que você escreveu dando ônibus, seja como for, a poesia de quem for, mas a poesia é algo que está dentro de nós. Então, como diria Erwin Piscator, no seu livro O Teatro Político, de Erwin Piscator, é um dramaturgo alemão, ele faz aquela definição do artista que é o lugar mais comum que existe, né? O artista é a antena da sociedade. Então, nesse sentido, você, Cris Ávila, é uma antena da sociedade. Você está pronta você está receptiva para as coisas. Enquanto uma outra pessoa só vai chorar, gritar, entrar em pânico e qualquer outro tipo de coisa, você consegue escrever um texto. Então, é verdade, né? Cada um, na hora da sua emoção, pode colocar dessa maneira, né? Isso. Pode chorar também. Pode chorar, e isso não quer dizer que não seja poesia, não, porque a poesia não é só a coisa do lirismo puro e simples, do vazio da coisa, né? Os textos de vários textos, né? De Hesíodo, vários outros textos de Homero, eles estão lá fazendo uma narrativa poética do que foi uma guerra, da Guerra de Troia. Sim, sim. Mas a maneira de dizer é que contém poesia. Como dizia Aristóteles na sua poética. Né? Ele diferencia o que é a história do que é a poesia, porque a história vai trazer numa questão de uma escrita, né, de prosa, aquilo que é fato, daquilo que de fato aconteceu. E a poesia é como aquilo poderia ter acontecido. A poesia não se prende, não se apega a fatos como a história se prende e se apega a fatos. Então, você, quando faz um poema contando uma história de um assalto dentro de um ônibus, eu não conheço a poesia, se você tiver aí ainda, eu até te pediria para ler, mas eu acredito que você não fez uma narrativa pura e simples do fato ocorrido. Você vai colocar outros elementos que são dos sentimentos, né? Aquela coisa da estesia que se tem diante de determinadas coisas, inclusive do próprio poema. Então, não é uma coisa de ficar apegado a determinadas coisas. Eu acho que a poesia está na rua a cada instante, num gesto que se faz, num atendimento, num sorriso, numa conversa, num diálogo, ou por simplesmente não estender a mão realmente, mas estender a mão quando isso parte de uma questão interior, né? Parte de um desejo seu de, né? E não pura e simplesmente porque você está olhando esse escopo social e achar que fica bem você estender a mão para determinada pessoa e vai tirar várias fotinhas e publicar aqui no Facebook e dizer, olha, hoje dei esmola para alguém, olha, hoje estendi a mão para alguém. Quer dizer, isso é uma outra história. Né? Isso é uma outra história. Então, bem, aí você me falou da sua relação, né, com a questão da poesia, como é que você vê. E a outra pergunta é exatamente com isso que eu estou falando agora. Você já, de uma certa forma, respondeu, mas para ficar bem marcado para todo mundo, inclusive para mim mesmo, como é que eu vou formular a pergunta? Bem, a poesia, essa coisa da criação, ela está dentro de você. É claro que você vai ter as observações das coisas, você vai olhar coisas, vai ver coisas, e você, quando enxerga essas coisas, quando você vê essas coisas, você decodifica e ela fica dentro de você. Então, ela já vai entrar para um outro campo, que é um campo de memória. Então, isso está dentro de você. Ou como eu tenho lido a maioria dos poemas, né, em que a pessoa pura e simplesmente olhou e viu, poxa, eu vou escrever um poema sobre isso. Aí vai ali e faz uma narrativa daquilo que ele viu. Ele descreve aquilo que viu.
usando alguma coisa um pouquinho mais poética, alguma pincelada, mas você sente que ali dentro, quer dizer, eu estou botando duas questões, tá? Não estou falando de ninguém que faz isso, não. Eu estou colocando duas vertentes, em que você vai ler o poema e o poema não tem sentimento algum, não tem transcendência alguma, não tem metáfora, não tem analogia, não tem absolutamente nada. E quando ele vem de dentro, quando ele brota de dentro mesmo, né, dessa potência, dessa vontade de potência, desse desejo interno, aí você consegue ver a poesia com outros elementos, né, de uma outra forma, de uma coisa diferenciada. Palavra sua. Então, eu vou falar para você lendo o texto que eu fiz a partir do momento do assalto. O assalto foi uma introdução à entrada dentro do texto, onde eu falo sobre ele, sobre a atitude do motorista mediante uma situação e o que criou lá o pânico nas pessoas, porque não só o fato de ter um assalto acontecendo, e eu não revelei isso exatamente no texto, mas em sim a angústia de um momento que aconteceu e o que o motorista também ficou um pouco perdido, onde naquele momento o ônibus chegou até ir de um lado ao outro da pista, porque realmente houve um desequilíbrio aí. Mas não necessariamente que você precisa falar do assunto, mas no momento que estava acontecendo é isso que eu revelei para ti, e aí eu boto ali a minha emoção e faço, descrevo uma atividade que aconteceu, uma situação que eu acho que talvez possa responder isso, porque ele vem desde do... Tá me ouvindo? Parece que deu uma paradinha aqui. Tá ouvindo? Não, estou ouvindo, estou ouvindo. Tá. Então, ele veio... Então, os textos, ele vem desde o interior para o exterior, ele trabalha tanto essa coisa de um momento, ver realmente uma situação e querer transformar num texto. Já teve momentos de duas situações me encomendarem um texto. Depois até posso trazer um texto aqui que foi solicitado pela Secretaria de Estado da Economia Criativa para o Dia dos Pais. Eles estavam fazendo aquele trabalho ainda de poesia, ligar para as pessoas para falar poesia e falar, fala um texto do pai. E nasceu esse texto assim, porque precisava nascer, e foi mais ou menos isso daí. É como se fosse o externo. Eu criei uma atividade, um movimento dentro de um texto do externo pela uma necessidade de uma solicitação. E, ao mesmo tempo, nasce a poesia de uma vivência, de um amor, de uma coisa gostosa, de um carinho, de tudo junto. Aí eu vou ler o texto aqui. Foi quase agora, descendo a serra, e todos distraídos com suas ponderações, quando, de repente, uma moça gritou no transporte coletivo: motorista, vai mais devagar, quer nos matar? O ônibus zigue-zagueava de um canto ao outro, tombávamos, estilo liquidificador. Íamos para o outro lado da vida, talvez o piloto tivesse cochilado. Aí vou abrir o parênteses, era o assalto. Uma grande tropa ia sucumbir. Sonhos iriam ausentar-se. Minha cabeça rodou. Passou toda uma vida em segundos na minha mente. Desde as dores, as alegrias e os amores. Um grito saiu do íntimo. Diferente de outros depoimentos, na minha tela mental refleti sobre os relacionamentos descartáveis. Por um ou por outro episódio, tudo se perde. Pessoas são substituídas. Deu vontade de fazer contato com ele, para pedir socorro e, quem sabe, ele ouvir o meu último suspiro dizendo que tentei. Sentir o meu adeus. Deu um nó na garganta. Mas como será que ele iria receber essa mensagem? Não sei. Por estar tão distante e nem se interessar por um bom dia. Tenho pensado e estou valendo? E está valendo a pena? Parece que, se possível, o quanto mais longe eu estiver, melhor. Então, enquanto isso, eu, na beira de quase morte, só desejava estar entre suas alegrias. Então, foi quase agora, né, de descer na serra de Cris Ávila. Eu falei para você que foi através de um assalto, que o carro ia zigue-zaguear porque o motorista estava confrontado lá com o assaltante.
E aí vieram essas memórias, né? Ao mesmo tempo, num segundo, veio várias situações. Será que eu vou morrer? Não vou? Será que não vai? Vou perder a vida? E será que, além de não ter sido assaltada, o motorista poderia cair da serra? Porque ele ficou com um cara na frente dele. Ele não pegou o meu telefone, mas pegou o de outros. E aí pronto, aí eu vou dialogando, sabe? Descrevendo toda uma situação onde eu faço rememorizo, né? Atos, desatos, né? Relacionamentos, tristezas, alegrias, a vida passou num segundo e eu fiz uma descrição aí. Eu coloquei esse livro, esse texto, neste Você é Poema. E aí, os professores, as pessoas que entendem, vai dizer poesia, poema, o que é, está aqui no meu texto, e eu sou uma poetisa e sou poeta. Quem vai dizer o contrário? Aí, né, não temos juízes para isso, então a vida segue. Será que eu respondi aí a pergunta? Mais ou menos, a gente vai conversando. Não, respondeu, claro, respondeu sim. Eu estou dizendo mais ou menos é porque tem muito mais coisa para a gente conversar sobre isso. Não que não tenha respondido, mas com relação a essas coisas, né? Outra coisa que eu acredito é que um conceito nunca ele é encerrado com uma definição. Assim como, por dizer, poesia, poetisa, poesia, né? Não tem como você dizer poesia isso e isso e aquilo, porque poesia pode ser de várias formas. Aristóteles já dizia que nessa diferenciação, né, porque o Aristóteles ele colocava sempre a poesia acima da prosa. E ele chega a exemplificar o seguinte: Heródoto, que é o pai da história, né, o Heródoto escrevia em prosa. E escrevendo em prosa, ele narrava os fatos históricos, fatos, ele só se preocupava com dados. E a poesia já se preocupa com uma outra questão, que é, em vez de dizer como as coisas foram, como as coisas aconteceram, como as coisas podiam ter acontecido. E aí, mais adiante um pouco, ele vai dizer que isso não significa que se Heródoto tivesse escrito não em prosa, mas em versos, seria poesia. Porque falta exatamente a questão da poesia no texto. Vai continuar sendo dados quebrando linha, como bula de remédio, né? Bula de remédio quebra linha, no entanto, não tem poesia nenhuma naquilo. E, do outro lado, o poeta, mesmo que escreva em prosa, como são as prosas poéticas, né, aquilo é poesia. Ali contém os elementos que vem a ser uma poesia. Então, o que eu quero dizer é que, realmente, você tem toda a razão, a gente não consegue reduzir um conceito a uma determinada coisa, encerrar um conceito, porque ele está sempre aberto a alguma coisa. Um conceito é, desculpa o gerúndio, né, mas ele é sempre sendo. Porque, isso mesmo. Né, ele é sempre sendo. Porque essa mesma concepção de Aristóteles lá atrás, que eu não vou discutir com ele, até porque ele não vai me dar uma resposta mais, mas fica até uma coisa meio injusta, né? Mas da métrica, da maneira como ele entende a composição de um poema, hoje já é completamente diferente da própria visão aristotélica do que vem a ser. Então, hoje nós estamos por uma questão muito mais nietzschiana, né, de Nietzsche, de composição de coisas, do que propriamente dito de Aristóteles. E a gente está muito mais para Dionísios, para esses mitos gregos, né, fundamentalmente Dionísio, né, que o próprio Nietzsche dá preferência a pela forma de ser e de estar, lógico, de se contrapor a Apolo, onde Apolo é aquele paradigma da beleza, da justiça, do correto, do pleno, e o coral dionisíaco eram, bom, aí aquelas coisas todas das orgias, né, dionisíacas, e que, evidentemente, ele não está negando Apolo, ele está pura e simplesmente colocando a importância maior no dionisíaco, porque vai rir e debochar disso tudo, porque senão seria muito ruim a gente viver dentro de um esquema da rigidez da beleza, da rigidez das definições encerradas de beleza, de justiça, disso tudo. Então,
o dionisíaco vem trazer exatamente a alegria, a festa, a farra, o questionamento a tudo isso, a mudança de valores, a quebra, como a gente falou aqui, a quebra de valores morais, de regras morais, onde a gente pode dançar sobre tudo isso. Então, é exatamente isso que você está dizendo. Mas aí, já que eu falo... Sim, pode falar. Não, pegando o gancho do que você falou, eu procuro ser uma pessoa assim, trabalhar na área administrativa. E sempre eu fiz alguma outra coisa e trabalhar na área administrativa. Então, tem muito essa coisa da característica de ser organizada, querer tudo muito no esquema. Tem que ser início, meio e fim, tem que ser 1 mais 1 tem que dar 2, etc. Né? Tem que ser tudo no quadradinho. Foi na poesia, né, que eu consegui me libertar, né, desse quadradinho e explorar outros mundos, falar o que eu queria, né, dialogar. Foi através dos textos que eu fui me descobrindo. Eu acho que se a gente tem isso daí, vamos embora. Vamos trocar essa ideia, vamos explorar esse mundo aí. Então, para mim, essas diversas versões de mim mesma, se eu puder dizer assim, que faz com que eu tenha o meu trabalho e vai crescendo aí nesse mundo aí de virtual, atual, né? Que ainda não está podendo ser presencial. E aí eu vou explorando esse mundo todo meu aí, que tem muita coisa dentro. Aí a gente tem que falar muito na terapia, né? A terapia que bom que você pode expor isso daí de uma maneira bela e se colocar. E foi isso, o mundo veio para mim, as coisas foram acontecendo e tá aí. É o trabalho que surgiu aí, eu gosto muito disso, não abro mão. Estou conseguindo fazer outras atividades, livro criança, outras aqui, o próprio Dando Vozes, né, que já é diferente da poesia, disso, e a gente vai explorando outros universos. E é ótimo, tá muito bom, gosto. Se a gente gosta do que faz, aí só tem alegria para todo mundo. Mas eu vou pegar aqui de novo pela sua fala, né, onde você diz da coisa administrativa, do 1 mais 1, né, e etc, etc, etc. E aí eu vou de novo dizer que bom que você está lá dentro, né, porque você consegue não só pensar que 1 mais 1 vai dar 2, mas como tem pessoa que só consegue enxergar o 2 dessa forma, né? É verdade. Mas outras conseguem enxergar que 10 dividido por 5 vai dar o mesmo 2. Aí, né, vamos E ver 4 menos 2 dá 2, e aí está a poesia da coisa. E dá 2 mesmo. Então, não é você ter... Isso aí é lógico, porque inclusive é a sua área de trabalho, né? Mas entre 1 mais 1, já puxando para outro campo, mesmo dentro dessa área da lógica, se 1 mais 1 é igual a 1,5, é igual a um monte de outras coisas que não necessariamente chegaram ao 2 definido. Aí vai do contexto de cada um, né? Não falando mal de ninguém, mas aí uma vez um patrão me falou, advogado e contador, não desmerecendo ninguém, eles fazem o que você quiser. Se você quiser que dê 3, 1 mais 1, vai dar. E aí vai dependendo da honestidade, de tudo, né? Do contexto geral. Na sua área, dentro do seu trabalho, evidentemente que 1 mais 1 vai ter que dar 2. Sim, exatamente. Do jeito que for, vai chegar ao 2, não necessariamente só 1 mais 1. Mas se você puxar 1 mais 1 para outra área, ainda dentro da questão ética da coisa, a gente pode ter uma possibilidade imensa de resultados. Também. Uma coisa de se A, então B, entre A e B pode existir uma gama infinita de possibilidades que não necessariamente se A, então B, porque não é obrigado a ter por consequência o B, trazendo Sim. isso para o nosso campo, né? Não da poesia, não, para o nosso campo, que eu estou dizendo, o nosso campo social. É essa Sim. modernidade que você falou mais cedo. Não, então, se A, então B, não, se A, então C, então Z, então Y, possivelmente B, quem sabe B, né? Porque são incógnitas, não são coisas definidas, não são coisas certas. Né? Sim, verdade. Interessante. Então, a gente tem uma gama enorme de possibilidades dentro disso. E, bem, aí o que eu estava
perguntando, eu vou continuar caminhando por essa Senda do Ser aqui, que é o livro que eu e o Jordão Pablo de Pão lançamos recentemente, né? Sim. As prosas poéticas e eu com as fotografias. Na Senda do Ser, exatamente, porque a gente falou de muita coisa aqui, né? Então falou-se lá no início, né? Falou-se das sombras, das famosas sombras. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu posso trazer para um outro lado, claro que dentro do que sua poesia está dizendo, mas trazer para uma outra área de conhecimento, que vai ser o conhecimento, já falei isso várias vezes aqui, é o conhecimento espinosista, são as formas de conhecimento em Spinoza. E as formas de conhecimento em Spinoza, a primeira é imaginário. A segunda é exatamente a consciência. E a terceira, que é aquela da ciência intuitiva. Então, vamos pegar pela parte da consciência em Spinoza. O que é consciência para Spinoza? Consciência para Spinoza é exatamente o confronto de corpos. São corpos que se chocam dentro de uma sociedade, dentro de uma determinada era. E aí vai se dizer o quê? Que esse choque de corpos vai trazer, pela consciência, vai gerar o homem das marcas. O homem das marcas, ele é marcado por suas sombras. Porque a consciência não é uma consciência que brota em si, de per si, ela brota de um emaranhado de questões sociais, de éticas e morais e etc, sociais, que vai te formar uma consciência. É muito diferente do que vai ser o último estágio para Spinoza, que é esse da ciência intuitiva. É claro que Spinoza ele era uma pessoa que acreditava em Deus, não da forma judaico-cristã, até porque ele foi expulso da comunidade judaica. Né? Foi uma coisa tenebrosa. Foi terrível. A excomunhão de Spinoza é uma coisa terrível. Eu acho que verbalmente eu acho que não existe uma coisa mais cruel do que aquilo. Maldito seja quando acorda, maldito seja quando dorme, maldito seja quando come, maldito seja quando se levanta, maldito seja de todas as formas possíveis e imaginárias, e como estatuto perpétuo, né? Aquilo ali é uma coisa perpétua. Então é uma coisa terrível. Mas aí sim, o terceiro estágio em Spinoza, que vai falar da ciência intuitiva, vai falar exatamente do que Spinoza concebe como Deus, entende como Deus, que é a natureza naturante, que né, Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então é quando o homem consegue sair se conseguir, dos dois primeiros estádios, né, do estádio do imaginário, do estádio da consciência, ele vai entrar nesse terceiro e último estádio, que é ele saber que dentro dele existe uma parcela de Deus dentro dele. E quando ele se dá conta de que ele tem uma parcela de Deus dentro dele, ele passa a ser um criador, um produtor. Então já não é mais regido, regulado por essas coisas externas, né, pelas sombras. Ele passa a ser um criador porque dentro dele tem essa parcela, essa particularidade da divindade, de Deus, mas Deus na concepção de Spinoza, tá? Não tem nada a ver com o Deus judaico-cristão, não. Opa, alguém levantou a mão aqui? Sim, Regina Alves, com a palavra. Está fechado o microfone. Boa tarde, fechado o microfone. Tá. Agora sim, deixa eu fechar o meu aqui. Vou pegar aqui.